Eu comecei a ver umas fotos antigas e eu tive uma nostalgia muito grande da primeira viagem que eu fiz sozinha. Eu lembro que eu tava indo com uma amiga, mas ela queria muito ir para uma festa, enfim, tudo funcionou para ela. E eu fiz, sem querer, a minha primeira viagem sozinha. E foi uma viagem interessante. Eu fiz coisas sem planejar. Eu tava aqui olhando as fotos pra relembrar a ordem, né? O voo saiu de Nova York e foi pra São Francisco. E lá eu aluguei um carro. O primeiro lugar que eu quis ir, que eu sempre quis conhecer, foi a Golden Gate Bridge. Só que tava cheio de nevoeiro. Lá em São Francisco, eu fiquei na casa de um amigo. O senhor dele me recepcionou e a gente se viu só à noite. E ele tinha um violão em casa e eu toquei um violão, tudo assim. Foi muito especial, assim. Eu convivo muito com americano e o fato de sempre, quando vê um brasileiro, assim, que principalmente quando a gente conhece, aquece muito o coração. No outro dia, acordei cedo, arrumei minhas coisas e já fui pra estrada. A todos os meus amigos que me perguntaram, eu tô viajando de carro, eu saí de São Francisco e vou até San Diego e eu vou fazer toda a costa. E é isso, me acompanhem. E eu comecei a conhecer os lugares, passar pelas praias. Eu tinha um roteiro mais ou menos pré-preparado, mas eu tô sempre mudando. Então eu acabei parando em alguns lugares que, esse lugar parece interessante, queria dar uma olhada. E tem essa ponte que se chama Ponte Suspensa, que ela fica entre, como se fosse dois morros. Não tem uma parte ali do meio, que normalmente as pontes têm. Não tinha como descer, mas embaixo, assim, a água era muito linda. Eu tirei umas fotos, assim, mais distantes. Cara, o mundo é muito grande. Sério. Não nem pra ver que tem estrada. Depois eu acabei pegando um hotel. No outro dia acordei, já fui passear, fui pra Santa Mônica. Santa Mônica eu já tinha ido no ano anterior, em 2018, que eu fui com umas amigas pro Coachella. Eu não tenho muitas fotos do Coachella, mas assim, foi muito legal, foi um perrengue. Dá pra contar uma história, gostei, lembrei. E nisso eu fui andando, parei em algum lugar que eu fiz uma trilha, que eu parei assim, porque eu tô conhecendo os lugares, entendeu? Então eu gosto de fazer isso, esse tipo de viagem. Eu tenho meio que um roteiro preparado, mas eu também tenho essa coisa muito instintiva de, eu quero parar aqui, então eu vou lá e paro. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais de viajar sozinha. Eu gosto dessa flexibilidade. Depois disso eu fiquei em Los Angeles, eu fiquei na casa de uma amiga, da minha amiga. No outro dia, eu encontrei com a minha amiga, fui pra casa dela e eu descobri, nada mais, nada menos, que o marido dela, ele trabalhava de instrutor de voo livre. E aí ela falou, nossa, tem um amigo dele que ainda trabalha lá, quer ir? Aí eu falei, eu quero. Nossa, foi uma experiência incrível. Simplesmente assim, o fato de toda a experiência lá embaixo, de as brincadeiras, as piadinhas, e assim, brincadeiras pra descontrair. Mas aí depois eu entrei no avião, na hora que eu entrei no avião eu tava muito animada. Aí ele filmou dentro do avião e tudo. E aí ele filmou na hora que a gente pulou, assim. E eu lembro que ele falou assim, sabe por que as pessoas desmaiam quando elas pulam do avião? Porque eles querem olhar pra baixo e aí, de uma certa forma, eles bloqueiam aqui e bloqueiam e a pessoa não consegue respirar. Então ela meio que desmaia, mas depois, volta. Ele pegou e falou, você tem que olhar pra cima. Na hora que a gente for pular, põe a cabeça pra trás e né, fica assim. E aí, na hora que eu fui pular, a primeira coisa que eu falei é... E sério, foi uma coisa assim de... aquelas experiências que tu tem que ter uma vez na vida. Assim, não, eu posso dizer que eu pulei num avião. Porque eu lembro que eu tava lá e eu estava naquele momento. Não tava pensando no boleto que eu tinha que pagar,
que dia que eu tinha que voltar de viagem. Não, eu estava pensando naquele momento. E eu tava lá e eu tava curtindo. Então, assim, experiências como essa te trazem pra realidade e te fazem estar lá. Melhor que encomenda esse pouso. Entendeu? Por isso que é importante a gente fazer coisas diferentes todos os dias. Porque se tu faz todo dia a mesma coisa e tá sempre naquele ciclo, então tu vai fazer as coisas no piloto automático e tu não vai nem tá percebendo que tu tá fazendo aquilo, entendeu? E nem dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, aí você vai lá, toma cuidado, tem que olhar o retrovisor. E hoje em dia as pessoas estão ali dirigindo no celular ao mesmo tempo, né? Depois que tu pega a prática de uma atividade, então tu já tá fazendo essa atividade no piloto automático e tu perde esse negócio de estar presente no momento. Fazer novas atividades, e não necessariamente todos os dias, te traz pro presente. Tudo isso para dizer que ter essa experiência me fez estar 100% presente naquele momento. Quanto que isso é importante, assim, eu me senti muito viva depois de ter feito aquilo. Então nessa época eu tava fazendo várias coisas pela primeira vez, né? De viajar sozinha, dirigir por vários dias e pular de um avião. Então posso dizer que com certeza foi uma viagem inesquecível. Depois disso, fomos pra Disney, que tinha os golfinhos, tinha os animais. De acordo com as minhas fotos, e que eu me lembro, foi o último dia da minha viagem. Daí eu voltei, daí eu não voltei mais pela costa, né, da Califórnia, eu voltei pra uma outra estrada que a velocidade máxima era maior e que eu ia chegar lá com um período menor, né. Eu voltei pra casa do meu amigo em São Francisco, fiquei na casa dele novamente. E ele tinha um cachorro, gente, coisa mais fofa, olha que lindo. Beck, acho que era esse que era o nome dele. E depois eu encontrei com a minha amiga. A minha amiga voltou do acampamento dela. Ficamos mais um dia em São Francisco, a gente pegou um hotel e passamos um dia de amigas juntas. Andamos de bicicleta, atravessamos a ponte. E foi isso, foi uma viagem muito legal. Minha primeira viagem sozinha, experiência incrível. Voltei pra lá, voltei pra casa com... Não lembro qual foi a sensação que eu voltei pra casa, mas o que eu me lembro foi cada momento que eu vivi na minha viagem. Eu espero que tenha te inspirado de alguma forma e que viajar sozinha não seja um medo, e sim um ato, coragem, com certeza.